Esse é o terceiro episódio de uma série de 3 episódios sobre o primeiro chakra. A intenção não era que fosse uma série, mas acabou virando uma série, porque de repente eu achei importante fazer. Talvez eu acabe repetindo alguns pontos, que eu já não lembro exatamente o que eu já falei, mas eu tô insistindo na importância de aprofundar na exploração do primeiro chakra, nos seus significados, nos seus problemas possíveis, nas causas e as implicações, porque o primeiro chakra, ele é a fundação da nossa saúde mental e emocional. E ele é o pré-requisito para que os outros centros energéticos que vão se construindo em cima dessa base estejam saudáveis. E também porque o primeiro chakra, acho que por ser assim, o chakra mais material, mais entre aspas, baixo, mais relacionado com a sobrevivência mesmo. Então, de certa forma, falta um pouco de glamour pro primeiro chakra e ele tende a ser deixado um pouco de lado. Tanto assim, de um ponto de vista mais místico, de quem procura experiências místicas, acabam se focando nos chakras mais superiores, quanto de um ponto de vista bem material mesmo, no sentido da busca de soluções para problemas de saúde do corpo físico. O primeiro chakra e as questões do primeiro chakra acabam ficando relegadas. E são aquelas questões mais fundamentais, são aquelas questões que vêm lá da nossa infância, extremamente relacionado com as nossas questões familiares, principalmente no período da infância. Para quem teve essa experiência de ter crescido numa dinâmica familiar saudável e harmoniosa, tende a ter uma saúde psicológica e emocional estável. Porque é nessa primeira experiência, enquanto criança, na nossa família, que a gente desenvolve o nosso senso de segurança e de confiança. Então, se a gente esteve ali num ambiente que proveu sempre e consistentemente tudo aquilo que a gente precisava, todas as nossas necessidades mais básicas, a gente vai desenvolver já naquele momento essa confiança de que a gente vai ter aquilo que a gente precisa fornecido. E esse é um sentimento que a gente vai levar pro resto da vida. É o sentimento de segurança no mundo. Mas quando não foi essa experiência, e para muita gente, talvez a maioria das pessoas, não foi essa experiência, o sentimento que vai se criar nesse primeiro momento e que a gente tende a levar para o resto da nossa vida adulta é o oposto disso, é o sentimento da não confiança, o sentimento do medo, da insegurança. E é essa experiência primária que vai dar a qualidade do nosso primeiro chakra. Esse chakra, ele é como se fosse a lixeira reciclável do nosso corpo energético. É ali que vai toda a nossa energia emocional negativa e quando ele está funcionando harmoniosamente, ele vai fazer a troca dessa energia com a Terra. Mas quando a gente está dissociado dessa nossa raiz, dessa conexão, dessa troca, essa troca ela simplesmente não vai acontecer. E aí eu vou trazer aqui mais alguns sinais de desequilíbrio desse chakra básico. Tem aqueles que são muito relacionados com essa sensação de falta, né, do medo da falta, que não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de coisas que uma pessoa tem. Porque, obviamente, alguém que tem muito pode sentir
um medo enorme da falta, ou de não ter mais, ou de deixar de ter. E no oposto disso, pessoas que não têm absolutamente nada, mas que de alguma maneira vivem sem experienciar esse medo permanente e a insegurança pelo fato de não terem nada. Então, é uma experiência muito interna que tem muito pouco a ver com as condições externas. Então, essa insegurança, esse medo relacionado a coisas, a dinheiro, a posses, a pertences, a preocupação, a insegurança de não ter o suficiente, é uma das expressões desse desequilíbrio desse chakra, que podem se expressar na preocupação excessiva de não ter o suficiente, no medo de perder o que se tem, ou na necessidade de acumular. Sentimentos e comportamentos agressivos, impulsividade, compulsões sexuais também são formas de expressão de desequilíbrio nesse primeiro chakra. Pesadelos, ansiedade, sintomas de pânico ou ataques de pânico também estão muito relacionados com o desequilíbrio desse chakra. Fisicamente, algumas manifestações desse desequilíbrio são problemas ósseos, que está muito relacionado com aquela experiência original de falta de suporte, problemas intestinais, assim como problemas na bexiga, no cólon, toda essa parte relacionada com a eliminação. E aí a gente volta naquela ideia do primeiro chakra como sendo a lixeira reciclável, que promove essa troca. E quando isso não acontece, uma das expressões muito, muito comuns são problemas em algum desses sistemas de eliminação do nosso corpo. Distúrbios de alimentação também estão relacionados com esse chakra. Aqui, de novo, relacionado com aquela experiência original da falta. Problemas na região desse chakra, como a lombar, na próstata para os homens e nos pés e nas pernas, que também estão relacionados com esse chakra. E aí alguns remédios para a gente dar uma forcinha para trazer a harmonia de volta para esse chakra. Caminhadas na natureza, lidar com a terra, pé na terra, plantar árvore, jardinagem, sentir lama entre os dedos, dançar, especialmente dançar ao som de percussão. Todas essas coisas que conectam a gente com a terra. Mas eu diria que o mais importante de tudo isso ajuda, tudo isso colabora, mas o mais importante eu diria que é fazer as pazes com o passado. E apesar de ser uma colocação muito simples, geralmente é o mais difícil de fazer. Mas a gente pode caminhar na floresta todos os dias, descalço, enquanto a gente não fizer as pazes com o passado, todo o resto vai acabar sendo paliativo. Então, acho que a minha principal intenção de fazer esses 3 episódios, tentando trazer assim o máximo de questões e de correlações em torno do primeiro chakra, era tentar trazer para o consciente essas questões, né? Como jogar uma luz, porque frequentemente são questões assim que a gente ou de fato não lembra ou prefere não pensar. A gente esconde embaixo do tapete, mas aquilo tá ali, tá atuando diariamente na nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, na nossa forma de sentir, logo na forma como a gente experiencia a vida. Então, o mais importante é passar por esse processo, é olhar para esse passado, é perdoar o que tiver que ser perdoado, é fazer as pazes para poder seguir adiante e para a gente poder avançar para os próximos chakras.
É isso. Por hoje eu fico por aqui. Meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. Obrigada e até a próxima.